Já parou para pensar o que seria ser punido, exilado ou até mesmo executado só por causa das suas crenças mais profundas? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo na história de perseguição e também de resiliência de um grupo conhecido como os Quakers. E vamos ver como a luta deles por liberdade acabou ajudando a moldar o mundo que a gente conhece hoje. Bom, para começar, vamos direto para a fonte. Essas são as palavras da própria lei. Uma declaração que já dá o tom, né? Ela preparou o cenário para uma perseguição brutal nas colônias americanas. Seita maldita de hereges. A coisa já começou pesada. Mas, afinal, o que tornava esse grupo tão amaldiçoado aos olhos das autoridades? Para a gente entender por que eles eram tão temidos, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para as origens, e conhecer o fundador deles, um cara chamado George Fox. E olha que curioso, para começar, até o nome Quaker era na verdade um apelido pejorativo, um insulto. Vinha do jeito que os outros viam a adoração deles, que era muito intensa, a ponto de alguns tremerem. Eles mesmos se chamavam de Sociedade dos Amigos. E a jornada do George Fox é bem interessante. Ele não era um revolucionário no sentido clássico. Era um jovem quieto, religioso, que, em certo ponto, rompeu com a igreja oficial. Ele saiu viajando sozinho, só com a Bíblia, numa busca espiritual intensa. E foi daí que nasceu a ideia central dele, a de que toda pessoa tem uma luz de Cristo interior, uma conexão direta com Deus, sem precisar de padre, bispo ou ritual. Então, essa ideia de uma conexão direta com Deus, ela não ficou só no campo da fé, não. Ela teve consequências enormes na vida prática. As convicções dos Quakers não eram só pessoais, elas batiam de frente com as normas sociais e políticas do século XVII. E é aqui que a gente vê o tamanho do problema. Se recusar a tirar o chapéu para um juiz ou um nobre não era só má educação, era um ato de desafio. Se recusar a jurar em um tribunal era visto como deslealdade. Eles tratavam todo mundo por igual, não pagavam dízimo e, ainda por cima, eram pacifistas. Cada um desses atos de consciência era interpretado como uma afronta direta à autoridade do Estado e da Igreja. E claro, viver com base nessas convicções profundas teve um custo terrível. O Estado não ficou olhando, não. A resposta veio e veio com força. Para ter uma ideia, olha esse número: 3.068. Essa foi a quantidade de Quakers que o próprio George Fox disse que foram presos só num curto período, logo depois da restauração do rei Charles II. É muita gente. E não para por aí. Outro documento da mesma época fala em mais de 4.200 Quakers na prisão. Só em Londres eram 500. As prisões estavam lotadas deles. A própria lei virou uma arma. Foi criado um sistema quase que de 3 strikes. Se você se reunisse com mais 4 pessoas para um culto, tomava uma multa. Na segunda vez, a multa dobrava. Na terceira, banimento, exílio. A prática religiosa deles foi criminalizada. Mas mesmo debaixo dessa perseguição toda, eles não pegaram em armas. Eles apelavam à lei. Eles escreviam cartas como essa para o rei, pedindo uma coisa bem simples, um julgamento justo. Eles queriam uma chance de provar que não eram criminosos. E se a gente acha que na Inglaterra a coisa estava ruim, o que aconteceu na colônia puritana de Massachusetts foi o clímax da brutalidade. As leis em Boston eram de uma crueldade calculada. Elas não foram feitas só para punir, mas para erradicar completamente qualquer vestígio de Quaker na colônia. Multa para quem trouxesse, para quem tivesse um livro, para quem defendesse as ideias deles, e a pena máxima para quem ousasse voltar depois de ser banido: a morte. Para Quakers como William Robinson e Marmaduke Stevenson, esse não era só um processo na lei, era um roteiro de terror. Imagina, ser preso, açoitado com um chicote de 3 pontas, ficar acorrentado, ser banido e ouvir o aviso final de que, se voltasse, a pena era a morte. Tudo isso por causa da sua fé. E essas foram as palavras exatas, arrepiantes, que o governador de Boston disse para William Robinson, Marmaduke Stevenson e também para uma mulher, Mary Dyer. A sentença de morte deles, decretada em nome da lei. Agora, é importante a gente entender o contexto da época, né? O material de origem deixa claro que isso não é uma justificativa, mas uma explicação. Os puritanos, que também tinham fugido de perseguição, estavam agindo com base numa ideia comum naquele tempo, a de que o governo tinha o direito e o dever de impor uma única religião verdadeira.
Depois de tanto sofrimento, uma hora a corda arrebenta. Esse ciclo implacável de perseguição acabou levando os Quakers a buscar um lugar onde os princípios deles não fossem um crime, mas sim a base de uma nova sociedade. Em um último apelo, eles levaram esses números ao novo rei. E os dados são chocantes. Mais de 1.300 ainda presos. E o mais grave, mais de 350 tinham morrido na prisão só nos últimos anos. As prisões eram imundas, superlotadas, era basicamente uma sentença de morte lenta. E foi esse apelo desesperado que levou ao momento de virada. Um dos membros mais influentes deles, William Penn, conseguiu fundar a colônia da Pensilvânia. E não era só mais um pedaço de terra, era a promessa de um recomeço, um santo experimento. E aqui está o ponto crucial de toda essa história. Aquele mesmo grupo, nascido da perseguição, criou uma sociedade baseada na própria liberdade que sempre lhes foi negada. Os princípios de igualdade, de julgamento justo, de liberdade de culto, tudo isso não eram só ideais, foram escritos nas leis da colônia. Foi um modelo para o futuro. E a jornada deles de seita maldita a pioneiros da liberdade deixa a gente com uma questão bem poderosa, né? Como um grupo que foi tão marginalizado, tão perseguido, acabou ajudando a construir os alicerces de um dos valores mais importantes que a gente tem hoje, que é a liberdade de consciência. É uma história impressionante sobre o preço da crença.